Olá, tudo bem? Meu nome é Wesley e seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui na imersão Full Stack Full Cycle. E se você ainda não teve a chance de ver o número 1, eu recomendo que você vá lá, assista o vídeo número 1 e depois volte para assistir esse aqui. Fechou? E nesse vídeo eu queria falar com você sobre a grande razão de termos tantos desenvolvedores querendo participar de grandes projetos, aprendendo mais, ganhando mais e tendo muita satisfação profissional. Porém que acabam apenas encontrando vagas que pagam mal, com projetos que não agregam muito e que no final das contas ficam até desmotivados com a profissão. Agora, ao mesmo tempo, há empresas grandes com vagas excepcionais, que pagam bem, com projetos desafiadores e que estão sofrendo muito para contratar profissionais. O que será que tem de errado com o mercado? A verdade é que existe um verdadeiro abismo entre esses desenvolvedores e essas empresas. Infelizmente, grande parte dessa galera não está pronta para conseguir sentar na mesa e resolver diversos tipos de problemas. E para te ajudar um pouco com alguns desses problemas mais comuns, a gente preparou esse vídeo que vai focar muito em comunicação entre sistemas e microserviços, porque a gente sabe que grande parte dos devs tem usado o REST para tudo, e acredite, REST não é, na maioria dos casos, a melhor solução. E por isso, hoje eu quero falar contigo na teoria e na prática sobre dois camaradas, o gRPC e o Apache Kafka, que são tecnologias que estão sendo adotadas por muitas empresas como Netflix, Google, Uber, LinkedIn, Nubank, PayPal e muitas outras. E para te aproximar mais dessas tecnologias, resolvemos utilizá-las no nosso estudo de caso prático para que você tenha uma experiência mais real com elas. No nosso curso Full Cycle, a gente tem diversos vídeos sobre esses assuntos e por conta disso eu vou utilizar alguns materiais de lá para te ajudar nessa jornada. E acredite, esse tipo de conteúdo, sem dúvidas, vai te ajudar a mudar a visão que você tem em relação a desenvolvimento e comunicação entre sistemas. A nossa ideia é que durante essa semana você possa perceber que você pode mais, que você sempre vai poder voar mais alto, principalmente se você tiver o direcionamento correto, que é o caso de muitos dos nossos alunos que hoje já foram para o próximo nível. Antigamente eu era muito travado, né? Por exemplo, ia desenvolver, me faltava conhecimento na área, entendeu? Me faltava, tipo, eu vou pegar esse projeto, cara, mas será que eu vou conseguir fazer esse projeto? Será que eu vou dar conta, entendeu? De fazer esse projeto? Poxa, tá vindo umas coisas aqui que eu não sei nem como fazer. Como eu já passei. Nossa, tinha hora que eu falava... Cara, dava desespero se olhar esse tipo de coisa. Praticamente era crudo. Então, eu trabalhava numa empresa no interior e aí recebi uma proposta de uma grande empresa, né, para poder trabalhar nesse mercado. Isso depois de já ter adquirido seu curso, já começar a estudar, né? Durou assim 2 meses, comprei o curso, 2 meses depois eu estava sendo contratado numa outra empresa. Fundamental foi o seu curso na minha entrada, né, na empresa. Você não tem ideia, assim, tipo, eu cheguei lá de paraquedas, falei, cara, e agora? Aí, no tanto que o meu gestor falou, olha, a gente vai trabalhar com Keycloak para aplicação, tá. Eu falei, caramba, e agora? Será que é para mim? E aí eu falei, caramba, mas eu não conheço Python direito, não conheço Keycloak, não conheço, sabe, esse tipo de coisa. Kafka, eu falei, cara, e agora? O seu curso foi o que me salvou dentro da empresa, entendeu? Foi o que, tipo, deixou eu certinho já na cara do gol para marcar, entendeu? No tanto que aí eu fui convidado para trabalhar num outro departamento da empresa. E hoje, por exemplo, eu trabalho como full stack dentro da empresa. Aí foi o que eu falei, quase 5 vezes o aumento de salário. Então, assim, cara, foi assim, fantástico. E hoje eu trabalho mesmo com todas essas tecnologias. Então, assim, quando a gente fala, mas essa tecnologia não está na minha empresa, pode não estar na sua, mas numa empresa maior, você vai usar praticamente quase todo dia. Converso com meus amigos e falo, cara, estuda, mano, estuda, porque a oportunidade bate na porta, entendeu? Mesmo trabalhando, seu LinkedIn, você recebe aí oferta, recrutador atrás, como é que... Cara, todo dia. Todo dia. E não é só no Brasil, no exterior também. Você não tem ideia.
E assim, o pessoal bate lá, vê as coisas, né? E vem atrás. Pessoal, eu tô precisando de vaga. E eu passo, o pessoal fala, cara, olha só, olha essa vaga. Falta profissional. Bom, pessoal, agora aqui na tela do meu computador, a gente vai dar um mergulho aqui no mundo do Apache Kafka, mas algo que eu tenho que te falar rapidamente, tá? Essa apresentação que eu vou passar brevemente para você, passando os conceitos básicos do Apache Kafka, ela foi tirada do nosso curso Full Cycle, ok? No nosso curso Full Cycle, a gente tem um módulo inteiro sobre Kafka, obviamente que é muito maior do que apenas esse resumo dessa apresentação, mas essa apresentação é tirada de lá, é importante eu falar isso aqui para você. Maravilha? Então vamos entender os conceitos básicos do Apache Kafka antes de a gente colocar inclusive a mão na massa no código para conseguir fazer a publicação da nossa mensagem ali no Kafka. Legal? Então vamos lá entender um pouco melhor sobre essa tecnologia que absurdamente é fantástica. Então vamos lá. Seguinte, o que é o Apache Kafka? Se você for no site do Apache Kafka, você vai ver algo mais ou menos desse tipo. O Apache Kafka é uma plataforma distribuída de streaming de eventos open source que é utilizado por milhares de empresas para uma alta performance em pipeline de dados, stream de analytics, integração de dados e aplicações de missão crítica. Quando a gente lê isso, parece que é um pouco complexo de entender, parece que fala muito, mas ao mesmo tempo não fala nada, tá? Mas eu acho que fica mais fácil eu explicar para você a necessidade e o que o Kafka faz para nos ajudar nos dias de hoje, tá? Ponto principal que a gente tem que entender é que nós estamos no mundo dos eventos. Como assim? Porque cada dia a gente tem que processar mais evento, principalmente porque hoje em dia a gente trabalha com IoT, a gente trabalha com monitoramento de aplicações, a gente tem sistemas de alarme, até mesmo o carro que a gente abre, né? Abre a porta do carro, gera um evento, fecha a porta, qualquer coisa que a gente faz dispara um evento. E obviamente, né, quando a gente está nos nossos sistemas, esses eventos são disparados ainda mais, né? Eu faço uma compra, essa compra dispara um evento falando que a compra foi realizada. E a partir daí, esse evento ele pode ser pego ali por um sistema que vai emitir a nota fiscal, um sistema que vai mandar as informações para fazer a separação no warehouse, vai acionar a transportadora para vir pegar a compra. Ok? Então, se você perceber, um evento pode desencadear um monte de ação que a gente vai trabalhar. O grande ponto é que todos esses sistemas, eles são totalmente distribuídos, né? Então, uma coisa está no e-commerce, aí vai cair na parte do RP, vai cair no sistema da transportadora. Então, a gente precisa de uma forma de conseguir unificar esses eventos num só local para que todo mundo possa publicar esses eventos e outros sistemas possam consumir esses eventos, tá? Então isso aí é extremamente importante para a gente entender. E o Apache Kafka, ele nos ajuda exatamente nesse ponto. Todas essas informações que acontecem nos sistemas, no dia a dia, né? Imagina que quando eu tô trabalhando, eu tô lá no Uber, eu tô pedindo um novo motorista, eu consigo ver um motorista vindo, o motorista consegue me ver, eu consigo ver os carros em volta ali de mim. Tudo aí são eventos que estão disparados falando a posição do driver, a minha posição. Então, para onde que vão essas informações? Como que os dispositivos conseguem saber essas informações? Normalmente, tudo isso vai para uma ferramenta muito específica e essa ferramenta normalmente é também o Apache Kafka. Legal? Então é importantíssimo você entender o porquê que existe, inclusive, o Apache Kafka. Legal? Então a gente tem algumas perguntas, né? Onde que eu salvo esses eventos? Né? Como que eu recupero de forma rápida e simples, tá? Que eu consiga ter um feedback entre um processo e outro, ou um sistema e outro, para que a gente consiga pegar essas informações em tempo real. Então, eu tenho um sistema, eu tenho que disparar esse evento. Aonde que eu salvo, né?
Eu tenho que fazer integração entre sistemas, um sistema pega um evento do outro. Como que eu faço isso, né? Outro ponto, como que eu consigo escalar esse processo? Porque uma coisa é a gente conseguir mandar esses eventos, a gente trabalhar com eles, salvar esses eventos. Outra coisa é como que a gente consegue imaginar, por exemplo, um Uber da vida recebendo essas posições, por exemplo, a gente ter os bancos com milhares de transações, como que eu consigo escalar e ter algo resiliente para que esses sistemas não fiquem, inclusive, fora do ar, né? Como que eu tenho resiliência, como que eu tenho alta disponibilidade desses sistemas? Então, essas perguntas aí, normalmente... elas são extremamente pertinentes para qualquer desenvolvedor, para qualquer arquiteto de software, de soluções aí pra gente, legal? E é aí que entra o nosso querido Apache Kafka e os seus superpoderes, tá? O Apache Kafka, ele tem um altíssimo throughput, tá? Então ele consegue ali receber ali muitas informações rapidamente, ele consegue servir muitas requisições também. O Apache Kafka, ele tem uma latência extremamente baixa, chega a bater a 2 milissegundos, então dá para perceber que se você está mandando uma mensagem, está lendo uma mensagem ou qualquer coisa desse tipo, você vai ter uma latência extremamente baixa para pegar todo esse conteúdo. O Apache Kafka é escalável, tá? A gente consegue escalar isso num limite extremamente alto para que a gente consiga manter a confiabilidade, né? Outra coisa, tudo isso fica armazenado. Essas mensagens, elas não são perdidas. Eu consigo colocar regras. A gente sabe que existem diversos sistemas de mensageria por aí e nada contra, pelo amor de Deus, eles são muito bons, mas a maioria deles não guarda a mensagem. Uma vez que a mensagem é processada, ela é descartada. Ok? E o Apache Kafka, ele permite, né, e ele tem estratégias para a gente conseguir manter alta disponibilidade. E uma das coisas mais importantes, né, ele se conecta quase com tudo. Então, se você pegar as maiorias das linguagens de programação e tudo mais, você vai perceber que o Apache Kafka, ele tem todo esse suporte. Tá? Então você vai ver, inclusive, que esse suporte é dado por bibliotecas, muitas bibliotecas, inclusive, ali, vamos dizer, oficiais, para que você consiga ter a melhor performance do mundo quando você está trabalhando com o Kafka, tá? E ele é open source, tá? E muitas ferramentas no ecossistema do Apache Kafka, por exemplo, ali, essas ferramentas, elas começam a permear e gerar um ecossistema tão grande que você consegue adicionar um limite muito, mas muito absurdo quando você trabalha com Kafka. A gente vai ver isso, inclusive, quando nós formos trabalhar com uma outra ferramenta do ecossistema do Kafka, que é o Kafka Connect, ok? Então segura a onda, vamos falar só sobre o Kafka nesse momento, tá? Tem muitas empresas usando o Kafka. LinkedIn, o Kafka nasceu lá, tem a Netflix, tem Uber, tem Twitter, tem Dropbox, tem o Spotify, tem o PayPal e um monte de banco. Bancos, principalmente, eles adoram utilizar o Apache Kafka, tá? Então vamos entender um pouco a dinâmica de funcionamento do Apache Kafka, tá? Então vamos lá, vamos entender essa parada. Nós temos, de um lado, o producer. O que é o producer, Wesley? O que é o producer? O producer é o sistema que vai enviar o evento, é o sistema que vai enviar a mensagem. Então vamos imaginar que eu tenho um e-commerce, eu acabo de fazer uma compra, tá? Então o e-commerce, ele vai produzir uma mensagem e guardar essa mensagem pro Apache Kafka. Ele vai enviar essa mensagem no Kafka. E se você perceber aqui, eu tenho o Apache Kafka no meio, tá? Esse logo aí com essas bolinhas é do Apache Kafka. Mas o Apache Kafka, ele não é apenas um sistema. O Apache Kafka, ele trabalha no formato de clusters, tá? E esses clusters, eles têm várias máquinas. Cada máquina, ela é conhecida como broker, né? Então, vamos imaginar que esse Apache Kafka que a gente está vendo aí, ele é composto de 3 brokers aí, o broker A, o broker B, o broker C. Cada broker ali, inclusive, tem o seu próprio banco de dados para armazenar as mensagens e tudo mais. Então, quando eu produzo uma mensagem, ela vai para o Kafka e ela vai ficar guardada aí nos brokers, ok? Por outro lado, o que acontece? Eu tenho consumers. Os consumers são os caras que vão ler as mensagens, que têm interesses nas mensagens. Por exemplo, eu tenho um sistema que quer emitir nota fiscal. Mas para ele emitir nota fiscal, o que eu vou precisar? Eu vou precisar ver, né, quais notas fiscais eu preciso emitir. Então, esse meu sistema de nota fiscal, ele pode começar a ler do Kafka procurando eventos, né,
de produtos que foram vendidos para ele emitir a nota fiscal. Então, o consumer, ele é um sistema que vai ler do Kafka e ele tem interesse, tá? Em mensagens específicas, tá? Então, entenda, consumer é um sistema como outro qualquer, tá? Para que a gente consiga ler do Kafka. Lembrando que o Kafka não envia mensagem para ninguém, tá? O producer manda mensagem para o Kafka e o consumer lê do Kafka. O Kafka não manda mensagem para o consumer. O consumer lê do Kafka, ok? E então a gente entra num ponto importante aqui, que são os tópicos, tá? O tópico é o canal de comunicação responsável por receber e disponibilizar os dados enviados para o Kafka. Como assim? Vamos lá, eu tenho meu producer, eu tenho o Kafka e eu tenho aqui dois consumers, tá? Então vamos imaginar, o meu producer, eu acabei de fazer minha compra, ela foi enviada para o Kafka, mas essa compra, né, esse evento de compra, ele tem que ser enviado em algum canal, tá? Para que os caras que têm interesse em pegar essa mensagem consigam ler. Esse canal, esse local, a gente chama de tópico, tá? Então eu posso criar um tópico, por exemplo, de vendas, ok? E todas as vendas que o producer fizer, ele vai publicar no Kafka através desse canal. E os consumers, nesse caso, ele vai ler a mensagem desse tópico. Tá? Então vamos imaginar aqui, ó, que eu tenho dois consumers. Um consumer, ele é aquele consumer da nota fiscal. Né? O outro consumer é o consumer da transportadora. Então eu produzo uma mensagem no tópico de vendas e o consumer da nota fiscal vai ler o tópico de vendas e o consumer da transportadora também vai ler o tópico de vendas. Então eu posso ter diversos consumers lendo o mesmo tópico para pegar essas mensagens, ok? Agora, o que você tem que entender é que os tópicos, eles funcionam como uma espécie de log. Conforme você vai mandando as mensagens, elas vão chegando ali e vão ficando, vamos dizer, enfileiradas. Então, cada 0, 1, 2, 3, 4 que você está vendo aí, no final das contas, são offsets, né? São registros para dizer que tem uma mensagem aí. E quando a minha aplicação lê, vamos imaginar que a aplicação A é o da nota fiscal, ela tá lendo e ela tá lendo nesse momento o registro número 3. Mas a da transportadora tá um pouco mais adiantado, tá lendo o registro número 7. Não tem problema nenhum. Eu consigo ter diversos consumidores lendo em momentos diferentes, inclusive os nossos tópicos, legal? Lembrando que essas mensagens, elas são persistidas em disco, tá? Elas não ficam na memória. Tá? Então isso aí é muito importante para você saber. Agora, um ponto importante é que um registro ele tem uma espécie de uma anatomia, tá? Ou seja, ele é composto por algumas partes. Uma parte é o header. Quando eu mando uma mensagem, eu posso passar alguns metadados para eu ler desses headers e utilizar essa informação de alguma forma. Eu tenho uma key. Aqui ela vai me ajudar a fazer com que algumas mensagens sempre entrem numa ordem desejada, para a gente não ter aquele problema, por exemplo, eu faço uma transferência e peço um estorno, mas o estorno é processado antes da transferência. Então aqui garante a ordem aí pra gente, tá? A gente tem o value da mensagem, o value o que é? É o conteúdo, é o payload mesmo. Então você vai falar, botar um JSON, esse JSON vai no value aí pra gente. E a gente tem o timestamp aí da mensagem. Tá? Agora, o que a gente tem que entender e que começa a gerar um pouco de confusão e que acaba algumas pessoas não entendendo direito são a parte de partições do Apache Kafka. O que são partições aí nesse caso? Cada tópico pode ter uma ou mais partições para conseguir garantir a distribuição e resiliência dos seus dados. Como assim? Vamos entender o seguinte, eu tenho o meu tópico e esse tópico tem 3 partições. Tá? Então, o que acontece? Quando eu mando uma mensagem, essa mensagem pode ir para a partição 1, para 2 ou para 3. O Kafka ele vai escolher ali para a gente qual partição essa mensagem vai. Wesley, o que é uma partição? Vamos imaginar que eu tenho uma gaveta e cada vez que alguém me manda um documento, eu coloco numa gaveta diferente. Tá? Basicamente é isso que uma partição faz. Agora o grande ponto é que essa partição, ela pode estar a partição 1 pode estar no broker 1, a partição 2 pode estar no broker 2 e a partição 3 pode estar no broker 3. Ou essas 3 partições podem estar inclusive no mesmo broker. O grande ponto é que essas mensagens, quanto mais eu distribuo em partições, mais essas partições ficam espalhadas, eu minimizo o meu risco, né? Se eu tenho uma partição e der problema naquele broker que só tem aquela partição, eu não tenho mais nenhuma informação
informação do tópico. Se eu dividir em 3, né, e uma partição cair, vamos dizer, um broker cair, eu tenho ainda informações da partição 2 e 3, tá? Mas você não tem que se preocupar muito com essa parada de cair, porque essas partições, elas são distribuídas, e por isso que faz com que o Kafka consiga escalar rapidamente aí pra gente de uma forma extremamente resiliente, com alta disponibilidade. Por quê? Vamos imaginar, eu tenho o tópico vendas, e no tópico vendas eu tenho o broker A com a partição 1. No tópico vendas, eu tenho o broker B com a partição 2. E no tópico de vendas, eu tenho o broker C na partição 3. Agora, o que acontece? Eu começo a mandar as mensagens e cada mensagem vai fazer com que ela vai parar numa partição diferente. Lembrando que os brokers são computadores, são máquinas, né? São instâncias diferentes. Então, ele começa a distribuir essas partições para brokers diferentes. Mas qual que é a grande vantagem da gente trabalhar dessa forma? A vantagem é isso aqui. Olha só que interessante. Na hora que eu crio essas minhas partições, eu posso setar algo que a gente chama de replication factor. Então, por exemplo, na hora que eu crio uma partição, 3 partições, eu falo que o meu replication factor é de 2, significa que eu vou ter cópia dessas minhas partições, né? Eu vou ter pelo menos 2 cópias dessas partições nos meus brokers. Então, olha só que interessante. No broker A, agora, eu tenho a partição 1 e 3. No broker 2, eu tenho a partição 2 e 1. E no broker 3, eu tenho a partição 3 e 2. Vamos imaginar agora que o broker A cai, né? Então, o broker A caindo, eu perdi ali a partição 1 e 3, mas eu tenho uma cópia da 1 e 3 no broker B e no broker C. Então, dessa forma, você consegue garantir uma super escalabilidade e uma confiabilidade grande, porque eu consigo sempre ter cópias dessas partições em outros brokers, caso um caia, o outro assume, e o Kafka, ele vai lidar bonitinho com a gente para isso, para que as mensagens, os envios das mensagens não sejam interrompidos e também a leitura das mensagens não sejam interrompidas. E a gente não tem que se preocupar com nada, ele faz isso automaticamente, basta você falar, na hora que você vai criar um tópico, quantas partições e qual é o replication factor aí. Aí ele já vai replicar essas partições nos mais diversos brokers. Legal? E agora a gente vai falar sobre um cara chamado de consumer. O consumer, como eu disse para você, ele é um sistema comum, né? Pode ser o sistema que emite nota fiscal, o sistema da transportadora, o sistema ali do warehouse, né? Do centro de distribuição. Então o que acontece? Vamos imaginar que eu tenho o producer, eu tenho o tópico, né? Esse tópico tem 3 partições aqui pra gente, eu tenho o consumer. Quando eu mando uma mensagem, tá, para o meu tópico, o que vai acontecer? A minha mensagem ela vai cair em uma dessas 3 partições. E aí o que vai acontecer? O consumer, que é um sistema comum, ele vai começar a ler dessas partições, né? Então, o que acontece? Esse meu consumer, ele vai ler a partição 0, a partição 1 e a partição 2. Lembrando que essas partições podem estar em máquinas diferentes, não tem problema nenhum. O grande ponto é que esse consumer, ele começa a ler essas partições para pegar as mensagens que estão nela. O grande ponto aqui é que o Kafka ele tem uma estratégia muito interessante chamado de Consumer Groups. É isso mesmo, Consumer Groups. O que o Consumer Group faz ali pra gente, tá? Ele faz o seguinte, eu crio um grupo, tá? Vamos imaginar que esse grupo X aqui é o grupo da nota fiscal. Vamos imaginar que a gente está tendo tanta venda, que maravilha, né? Eu tenho um monte de venda aqui e o meu sistema de nota fiscal, apenas uma instância, né? Uma máquina minha dessa do sistema de nota fiscal, ou apenas um pod do Kubernetes, da forma como você quiser, apenas um container, apenas uma máquina rodando o meu sistema de nota fiscal, não está conseguindo dar vazão, tá, para essas partições. Então o que acontece? Tá acumulando muito mensagem. Então tá vindo, imagina assim, eu tô recebendo 10 mensagens por segundo, mas o meu sistema de nota fiscal só tá conseguindo processar uma mensagem por segundo. Então o que acontece? Cada vez está encavalando mais. Então para nos ajudar, eu preciso colocar mais máquinas no consumidor para que ele consiga processar mais rapidamente e não ficar muito atrasado, ok? Então, nesse caso, o que eu vou fazer? Eu tenho um consumer A e um consumer B. São 2 máquinas rodando o mesmo software de emitir nota fiscal. Legal? Exatamente o mesmo software.
tá? Eu tenho máquinas rodando o mesmo software. E aí, nesse caso, o que a gente consegue fazer? Eu consigo fazer com que o consumer A, ele leia a partição 0 e 1, e o consumer B, ele leia a partição 2. Então, nesse caso, eu consigo ter uma vazão muito mais rápida da informação, porque agora, antes o consumer A tinha que ler 3 partições e processar as mensagens das 3 partições, agora o consumer A só tem que fazer isso com 2 partições. E o consumer B, o que vai acontecer? Ele lê só uma partição. Então, o processo de leitura vai ser muito mais rápido. Agora, a gente pode fazer algo mais interessante. Eu posso criar um consumer A, um B e um C, e cada consumer lê de uma partição diferente. E aí eu tô super otimizado, porque caiu uma mensagem na partição 0, o A lê. Caiu uma partição na mensagem 1, o B vai ler, e na partição 2, o C vai ler. Então, nesse caso, eu vou começar a ter uma vazão muito grande das informações. E aí eu tenho, vamos dizer, a minha máxima, né? Eu tenho um consumer por partição, que é o mundo ideal. Aí você deve estar se perguntando, poxa Wesley, eu quero fazer o negócio processar mais rápido ainda, eu vou botar mais um consumer, tá? Vou colocar aqui para mim o consumer D. Não adianta, o consumer D ele vai ficar parado. Por quê? Porque você consegue ter apenas um consumer por partição no Apache Kafka. Então o consumer D vai ficar parado porque não adianta ter mais consumidores do que partição. Para isso aqui dar certo, eu teria que ter 4 partições para fazer com que o meu sistema lesse ali 4 vezes mais rápido ali pra gente. Bacana? Então essa que é a ideia básica aí, galera, sobre o Apache Kafka, tá? Essa é a teoria básica, tem muito mais coisa sobre isso, tá? Mas com isso aqui já dá pra gente começar a colocar a mão na massa, você não passar vergonha na hora que você for sentar na mesa aí do pessoal, quando você for fazer uma entrevista, quando você tentar entender a ideia básica, tá? E com essa base a gente vai colocar a mão na massa, começar a digitar código para que a gente consiga fazer a publicação das mensagens, tá? Das compras, né? Do nosso cartão de crédito aí com o Apache Kafka. Maravilha? Então, agora a gente vai seguir programando. E agora, meu povo, chegou a hora de a gente colocar um pouco mais na prática o que a gente aprendeu agora sobre Apache Kafka. Então, somente para você saber, é o seguinte, eu tenho um Docker Compose aqui específico para a gente subir o serviço do Apache Kafka. Então eu tenho um serviço aqui chamado Zookeeper, que é um dos caras que ajuda ele a identificar os brokers, fazer todo aquele balanceamento e tudo mais. Esse cara daqui para frente, inclusive, já tem um projeto do Kafka que está em andamento que ele não vai mais precisar ser utilizado, o Kafka já vai ser autossuficiente. Aqui é o serviço do Kafka, esse cara aqui vai ser responsável por subir o nosso Kafka no ar. Esse cara aqui, ele vai fazer com que quando o Kafka subir, ele crie para a gente o tópico chamado Payments, que é para onde a gente vai mandar as mensagens quando uma transação for aprovada. E aqui eu tenho o Control Center, que é o camarada que vai fazer o quê? É como se fosse um painel de controle para a gente acompanhar de uma forma mais tranquila o Kafka rodando. Legal? De qualquer forma, o que você vai ter que fazer, né? Você vai ter acesso a tudo isso no seu repositório, você vai ter que dar um Docker Compose app-d e ele vai subir aqui pra gente tudo bonitinho. Maravilha? Então eu já dei esse comando aqui pra gente não ficar esperando muito e agora a gente vai botar a mão na massa para começar a programar. Bom, pessoal, primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente for trabalhar agora com o Kafka é o seguinte, o Kafka ele vai fazer parte nesse nosso ponto da nossa infraestrutura, ele vai falar com o mundo externo, né? Então o que acontece? Eu vou criar uma pastinha aqui chamada Kafka e vou criar um arquivo chamado de producer, porque esse nosso programa ele não vai ficar lendo do Kafka, ele só vai publicar mensagens no Kafka, principalmente porque quem vai ler do Kafka vai ser o sistema do extrato bancário, né, do Code Bank, que vai ficar lendo o extrato bancário. Então, nesse nosso caso, a gente só vai publicar, a gente não vai consumir aqui do Kafka, tá? Então, isso aí é um ponto extremamente importante para você se ligar. E para isso, o que a gente vai fazer? Eu vou criar um tipo aqui chamado Kafka Producer, tá? E esse Kafka Producer, ele vai ter aqui um produtor. E esse produtor, ele vai ser basicamente um produtor de uma biblioteca do Kafka, tá? Que já existe, né? Que inclusive é feita pela Confluent, tá? Eu vou colocar aqui, ó, import, vou colocar aqui a biblioteca.
E essa biblioteca aqui, eu estou chamando ela de ckafka. Ela é chamada de Kafka, mas eu não quero conflitar com o meu package aqui, tá? Então eu vou colocar aqui ckafka, e essa ckafka, o que que ela é aqui, né? No nosso caso, eu vou falar que ela recebe um produtor, legal? E por que que eu estou fazendo tudo isso? Porque eu quero poder fazer o setup desse nosso produtor. Então a única coisa que eu vou fazer aqui, ó, eu vou criar um new Kafka producer para a gente poder gerar um produtor, né, em branco aqui pra gente, return Kafka producer em branco, tá? É como se fosse um construtorzinho, mas aqui que vai entrar o nosso ponto. A gente precisa fazer o setup do nosso produtor para que nós possamos fazer a publicação da mensagem, ok? Então nesse caso, o que que eu vou fazer? Eu vou criar um método aqui, tá? Eu vou criar um método, né, dessa struct chamado de setup producer. Olha só que legal. E esse setup producer, ele vai receber algo que são os bootstrap servers, ou seja, o IP, né, e a porta, né, o host e a porta para a gente se conectar no nosso produtor, ou seja, na nossa máquina que está rodando o Kafka, né? Então, basicamente é isso que a gente vai fazer nesse momento. E agora, para que a gente consiga fazer o setup disso, o Kafka, essa biblioteca, ela tem algo que a gente chama de config map. Esse config map, tá? O que que ele vai fazer? Ele vai ter diversas configurações que vão nos ajudar durante esse processo. O Kafka, para você ter uma ideia, ele tem diversas configurações, garantias de entrega, produtor indepotente, etc. Mas nesse caso a gente só vai colocar uma configuração, tá? Que são os nossos bootstrap servers para ele fazer, né, a conexão. Apenas isso. E agora eu vou fazer o seguinte, kafka.producer, né? Eu estou colocando aqui nesse kafka.producer, né? O quê? Eu não vou nem tratar o erro aqui, tá, galera? Vou colocar ckafka.newProducer passando para ele o nosso config map, tá? Apenas isso. Com isso aqui a gente já faz o setup, tá, do nosso producer aqui com o Kafka. Agora a gente tem que ter um outro ponto bem interessante, que é publicar a nossa mensagem, tá? Então eu vou criar um método aqui, tá? Vamos lá. Kafka Producer, chamado de publish, que é para a gente publicar a nossa mensagem, onde eu vou passar a mensagem, eu vou passar o tópico que a gente vai publicar, e caso dê algum erro, ele vai retornar um erro aqui pra gente. Legal? Agora, como que eu faço para publicar uma mensagem, Wesley? Vamos lá, como é que a gente publica uma mensagem? A gente vai publicar a mensagem da seguinte forma. Eu vou criar uma nova mensagem aqui, tá? Tudo isso baseado naquela biblioteca do Kafka. E eu vou falar o seguinte, eu vou falar que essa nossa mensagem, eu quero passar qual é a partição e qual que é o valor, né, que a gente vai passar nessa mensagem. A mensagem, o valor da mensagem, a gente já sabe, né, que vai ser esse nosso MSG, tá? Somente para você saber, o padrão que ele recebe é um slice de byte, então a gente está convertendo a nossa string no slice de byte aqui, tá? Isso não muda nada aqui pra gente. E um outro ponto que eu vou colocar aqui, somente para você saber, a gente vai configurar a partição. A gente vai falar qual tópico que a mensagem vai ser enviada, tá? E eu vou falar que é o tópico que eu passei aqui por parâmetro. E ele vai falar para qual partição que essa mensagem vai ser enviada. E eu vou falar aqui para esse cara para qualquer partição. Então ele vai gerenciar. Eu não quero me enrolar com isso nesse momento. Não faz nem sentido o Kafka, deixa o Kafka escolher para qual partição ele manda. E agora a gente vai fazer a publicação da mensagem. Então eu vou colocar k.producer.produce, vou passar a nossa mensagem e vou passar aqui em branco o Delivery Channel. Esse Delivery Channel, ele basicamente seria um canal para a gente conseguir ver o resultado dessa nossa operação, para ver se realmente a mensagem foi entregue. Como eu falei para vocês e que estou sendo muito transparente, tá? A gente não está fazendo esses tratamentos de erro aqui, porque senão a gente jamais daria tempo de a gente conseguir trabalhar aqui nessa nossa imersão. Ok, meu povo? Então, nesse momento, a gente acabou de acabar
né, as nossas configurações aqui para a gente conseguir fazer a publicação da mensagem. Agora, a grande questão aqui para a gente é aonde que a gente vai publicar, em qual momento que a gente vai publicar a mensagem. O momento é muito claro, tá? A mensagem ela vai ser publicada quando a gente estiver processando a transação, né? A transação foi aprovada, a gente publica a mensagem aqui pra gente. Então o que que eu vou fazer? Eu vou aqui no nosso use case, onde a gente processa a transação. E nesse nosso use case, né, a gente tinha salvado a transação. Foi nesse momento que a gente parou, tá? Mas agora a gente vai fazer algo um pouquinho a mais, tá? O que que a gente vai fazer? A gente vai pegar as informações que quando a gente salvou, né, a gente vai ter o ID, a hora que essa transação foi salva, e a gente vai guardar aonde? A gente vai guardar no nosso DTO. Lembra o nosso DTO? Esse cara aqui, ó. Porque esse cara tem todas as informações que a gente quer para a gente devolver essa informação no formato de mensagem em JSON para o Kafka, tá? Então, olha só que interessante o que nós vamos fazer aqui nesse momento, tá? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou chegar aqui, vou falar que o transaction DTO.id vai ser igual o ID da mensagem, né? Da mensagem não, da transação. E eu vou também pegar o transaction DTO.created@ e vou pegar o momento da hora aqui, o momento aqui da nossa transação aqui também. E agora que eu sei essa informação, o que que eu vou fazer? Eu vou transformar esse meu DTO em JSON. É isso mesmo. Como que eu faço isso? Eu vou criar aqui um transaction JSON e um error. E aqui o Go, ele tem um pacote chamado json.marshall. E eu vou passar o quê? O meu transaction DTO para eu transformar, né? E aqui ele vai verificar. Se encontrar erro, ele vai retornar a transação em branco e o erro. Lembrando, galera, que no mundo real aqui é óbvio, né? Se ele deu um erro aqui, a gente teria que fazer rollback do resto, a gente teria que fazer algum esquema para voltar, né? Porque senão a nossa aplicação daria ruim aqui, né? Mas vamos lá, ó, a gente conseguiu fazer, né? O nosso JSON. Então esse cara aqui é a nossa transação no formato de JSON que a gente quer enviar para o Kafka, legal? Mas lembra, o Kafka ele precisa de ter um produtor para a gente publicar. Então o que que eu vou fazer? Eu vou chegar aqui, tá? E eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui para ficar mais fácil um Kafka Producer. Então o que que vai acontecer? Quando eu for configurar, quando eu for criar, né, uma nova use transaction, eu passo o produtor do Kafka. E daí, eu tendo o produtor configurado, eu só vou publicar a mensagem aqui pra gente. Então é basicamente essa pegada que a gente vai fazer. Como que a gente vai fazer essa configuração para a gente conseguir publicar? A gente vai fazer o seguinte, né? Posso colocar aqui, error é igual a Kafka Producer.publish, né? E ele vai publicar qual mensagem? O transaction JSON. Legal? Esse transaction JSON, ele tá em byte, né? Então eu vou transformar ele em string aqui pra gente. Legal? Outra coisa que eu vou ter que usar para publicar a mensagem, o que que é, no final das nossas contas, é o nosso tópico, que é payments. Ok? E agora eu sei simplesmente se a mensagem foi publicada ou não. Se não foi publicada, né? Retorna em branco novamente. Eu não estou validando o erro. Teria que dar um jeito de fazer um rollback ou ter alguma situação aqui para a gente conseguir trabalhar. Ok? Então a mensagem foi publicada agora no Kafka pra gente. E agora que ela foi publicada, né? Eu vou retornar a minha transação aqui e que não deu nenhum erro. Retorna a minha transação cheia e o meu erro agora. Galera, olha só, a gente adicionou aqui, ó, essas linhas aqui e nós fomos capazes de fazer uma publicação da mensagem no Kafka. Wesley, vamos publicar agora a nossa mensagem para ver como é que ficou e etc. Calma, meu querido developer, minha querida developer. Eu não vou publicar agora e a gente vai fazer os testes, porque a gente tem uma segunda etapa ainda desse nosso sistema, que é o quê? A gente receber a informação do nosso DTO,
no nosso DTO para que a gente realize a transação. E o grande ponto aqui é o seguinte, a gente vai receber essa informação via gRPC, legal? E para você entender um pouco melhor sobre gRPC, adivinha o que a gente vai fazer? Eu vou passar uma base, tá? Bem bacana de gRPC para você entender a ideia do que é isso, tá? Para que nós possamos seguir em frente, subir um servidor de gRPC e daí sim a gente simular toda essa nossa transação. A gente vai enviar as mensagens, a gente vai processar a mensagem, a gente vai salvar a mensagem no banco de dados e a gente vai publicar essa mensagem no Apache Kafka. Show de bola? Então vamos um pouco agora, né, um outro mundo, o mundo do gRPC, para você entender um pouco melhor como tudo isso funciona. Então, vamos aí. E agora chegou a hora, então, da gente falar sobre gRPC ou gRPC, como você queira chamar. Novamente, eu digo para vocês, partes desses slides aqui que você vai ver agora, também eles fazem parte do nosso curso Full Cycle. Lembrando que no final da imersão a gente vai abrir as matrículas para o nosso curso, para que você consiga ser capaz aí de desenvolver aplicações de grande porte, tendo mais confiança como desenvolvedor, tendo chance de ganhar mais e principalmente ficar mais realizado profissionalmente. Então vamos lá falar um pouquinho sobre gRPC, como é que funciona toda essa história. Então vamos lá. O que é gRPC? gRPC é um framework desenvolvido pela Google que tem o objetivo de facilitar o processo de comunicação entre sistemas de forma extremamente rápida, leve e independente de linguagem. Ele faz parte da CNCF, a Cloud Native Computing Foundation, tá? Então, somente para você saber, o Google ele precisava de uma forma muito rápida para não congestionar tanto a rede com tanta informação que a gente acaba passando. Então ele precisava de uma forma mais rápida, mais leve e que ele pudesse utilizar com tudo quanto é linguagem de programação. Então, baseado nisso, ele pensou, por que não utilizar coisas que já existem hoje e fazer com que esse camarada vire uma forma de comunicação para a gente conseguir trabalhar, virando todo um framework para que a gente possa utilizar no dia a dia, tá? Então, esse aí é a grande pegada. Tá? Então, uma coisa que eu queria já dizer, o gRPC, o G não necessariamente é do Google, tá? Tem gente que fala que o G é do Google, mas se eu não me engano, tá? Se eu não me engano, não. A galera que fez o gRPC não fala que o G é do Google. Agora, o grande ponto e que muitas pessoas acabam sempre perguntando aqui é o seguinte, quando que eu devo utilizar o gRPC? E a resposta é muito simples. Normalmente, o gRPC, ele se dá muito bem entre microserviços. Eu tenho pequenos sistemas, eles precisam se comunicar o tempo todo, tá? Vou dar um exemplo para vocês, tá? Segundo as informações que foram passadas para a gente, por exemplo, no caso do Mercado Livre, eles têm 80 milhões de requisições por minuto web. Então, quando você entra no site do Mercado Livre, as pessoas começam a navegar, começam a fazer as transações, são 80 milhões por minuto. Mas quando essas transações têm que acontecer por baixo dos panos, uma API chamando a outra e tudo mais, você já tem 200 milhões de requisições. Então, olha só que interessante, como que eu consigo garantir menos tráfego de rede e que essas requisições aconteçam mais rapidamente. O gRPC, ele ajuda muito nesse sentido, tá? Então, microserviços faz muito sentido. E, normalmente, esses microserviços são softwares que vão rodar necessariamente no back-end, legal? Mobile, também você consegue fazer aplicações que consigam trabalhar de uma forma mais rápida, de uma forma muito mais leve, se comunicando com diversos backends trabalhando via gRPC. E também tem um projeto chamado de gRPC Web, tá? Onde você consegue utilizar através do seu browser, fazer requisições, mas sinceramente eu não me sinto confortável para usar, o projeto está engatinhando. De forma geral, nos dias de hoje, você vai utilizar mais para back-end. Fechou? Então, essa que é a ideia aí do gRPC. Então, o que significa RPC? Somente para a gente se organizar e estar na mesma página. RPC significa Remote Procedure Call. Basicamente, você tem um client, você tem um server. O seu client, ele quer, por exemplo, executar uma função remota que está no nosso server, né? Então, eu tenho no meu client, eu rodo server.soma e é executada essa função, por exemplo, de soma ali no nosso server. Se você pensar bem, tá? É algo muito simples, algo que já existe, não é algo
tão novo assim, tá? O RPC em si, né, é mais velho do que andar para frente, tá? O gRPC tem algumas características diferentes, tá? Então, o que acontece aqui pra gente? Uma das características do gRPC é que ele utiliza algo chamado de Protocol Buffers, tá? Que é mais uma tecnologia que vai nos ajudar em relação a como que você vai mandar as mensagens, né? O formato que as mensagens, as requisições são enviadas. E por que que o Protocol Buffers, ele tem um destaque muito grande? Porque o Protocol Buffers, tá? É uma linguagem também da Google, tá? E ela é uma linguagem neutra, então ela é independente de linguagem de programação que vai utilizar. É independente de plataforma, ela é extremamente extensível, né? E ela ajuda ela nos ajuda a serializar a informação. Ela nos ajuda a ter um contrato da informação que a gente vai enviar. Lembra o XML, né? O WSDL, normalmente, como a gente trabalhava, o que acontecia nesses casos? A gente tinha toda uma especificação, mas normalmente essa especificação era muito grande, muito custosa. Já no Protocol Buffer, né, a informação ela é muito menor. A gente tem um contrato muito simples, muito tranquilo de trabalhar, tá? Então o Protocol Buffers ajuda isso, tá? E o Protocol Buffers, ele trabalha com a informação no formato binário, então é muito mais rápido. Normalmente a gente está acostumado, por exemplo, a trabalhar com REST, mas pensa, REST é plain text, ou seja, as mensagens são muito maiores e ela precisa de serialização quando a gente vai serializar ou deserializar, e isso utiliza a CPU. Quando a gente está precisando de alta performance, a gente quer economizar ali nos milímetros, e o Protocol Buffers vai nos ajudar em relação a tudo isso. Legal? Agora, uma coisa que é o que eu falei aqui para vocês, os arquivos binários, eles são menores que o JSON, né? O processo de serialização desse camarada é mais rápido, você gasta menos CPU do que o JSON, ok? Gasta menos recurso de redes porque os arquivos também são menores. Então todo esse processo é muito mais rápido. Então a gente que está acostumado muito com JSON, muito acostumado aí com REST, quando a gente fala em Protocol Buffers, a gente tem uma pegada um pouco diferente. Legal? E o gRPC, ele também só é possível porque ele utiliza como plataforma de envio das mensagens o HTTP2. Normalmente a gente está muito acostumado com o HTTP 1.1, né? Mas no HTTP2 a gente tem algumas coisas interessantes. O primeiro ponto é que o HTTP2 ele chamava no início chamado Speed, que também era um projeto da Google, né? Ele foi lançado em 2015 e a grande sacada e a principal diferença aí é que os dados eles não mais são plain text, né, que nem no HTTP 1.1. Os dados são trafegados em binário, então é mais rápido o tráfego, é menor os arquivos e a gente consegue fazer muita coisa. Um outro ponto super interessante é que com o HTTP2, com uma única conexão aberta, TCP, que você faz entre client e server, você consegue enviar os dados para o cliente, né? E o cliente consegue, quer dizer, o cliente consegue enviar os dados para o server e o server consegue mandar os dados para o cliente, né, numa tacada só. E isso nos ajuda muito a fazer, por exemplo, como server push. Por exemplo, vamos imaginar que eu tenho 10 CSS, 10 JavaScript para carregar na minha página, né? O que acontece quando a gente trabalha com HTTP 1.1? A gente faz o seguinte, né? Para cada CSS é uma requisição no servidor web para que você consiga fazer o download no cliente. Já com o HTTP2, o que acontece? Ele abre uma única conexão, baixa tudo que precisa, ao invés de ficar fazendo um monte de requisição ali para gente. Então o HTTP2 é uma ferramenta fantástica. Se você não está utilizando o HTTP2 ainda, inclusive nas suas aplicações, eu super encorajo você a mudar, porque você vai ter um ganho de performance absurdo aí. Tá? E os headers do HTTP2 são comprimidos, então tudo é menor. No HTTP 1.1, os headers não são comprimidos ali por padrão pra gente. Show de bola? E o que acontece? Obviamente, né? Informações menores, headers comprimidos e tudo mais, gasta menos também recurso de rede e o processo é muito mais rápido. Tá? Agora, como que eu trafego? Quais são os formatos de envio e recebimento de mensagens quando eu trabalho com gRPC? Eu acho que isso aqui é algo muito claro para você. Esse formato que a gente chama de unário, né? O que ele faz? Eu tenho o client, eu tenho o server, o client manda uma request e o server manda uma response. Isso aí é muito comum e é o que a gente faz no dia a dia quando a gente está trabalhando com REST, a gente faz uma requisição HTTP, né? É request e response. E
E é isso e acabou, né? Quando a gente está trabalhando com REST. REST é stateless, tem toda essa parada. Então, o que acontece? Quando você está trabalhando com gRPC, a gente consegue mudar esse formato e aproveitar um pouco melhor recursos do HTTP2, por exemplo. Por exemplo, a gente tem algo chamado de server streaming. Então, eu tenho o client, eu tenho o server, o cliente manda uma requisição. Vamos imaginar que essa requisição seja para a gente calcular algo que demora muito, né? E a gente vai tendo sempre resultados preliminares, por exemplo. Uma experiência química, por exemplo, ok? Então, conforme a gente for tendo resultados preliminares, eu gostaria de já ir enviando, ao invés de ficar esperando todo o processamento para mandar tudo de uma vez. Então, nesse caso, o server ele pode mandar uma response no formato de streaming. Então, o que acontece? O cliente vai recebendo, né, resultados parciais até acabar toda a informação. Então eu não preciso, né, ficar aguardando para conseguir utilizar a informação. Eu consigo fazer isso. E uma outra coisa muito bacana é que eu consigo fazer client streaming também. Então, o que acontece? Eu tenho o client, eu tenho o server vai ter que começar a processar algumas informações do client, mas às vezes essa informação é longa, a informação está sendo gerada no client ainda, então o que o client consegue fazer? Ele consegue ir mandando essas informações aos poucos para o server vai pré-processando, por exemplo, essa informação e manda a response final para o cliente. Né? E a gente tem também a forma bidirecional. O cliente vai enviando as mensagens para o server, enquanto isso o server vai mandando as respostas para o cliente, tá? Então a gente abre esse tipo de comunicação. Isso hoje em dia a gente não consegue fazer e o gRPC ele nos ajuda muito, mas muito mesmo quando a gente tá falando disso. Legal? Pessoal, um ponto importante aqui, tá? Eu sei que você já deve estar pensando nisso. O que é melhor, REST ou gRPC? Primeira coisa que a gente tem que... a gente não pode ser ingênuo, e eu quero deixar isso muito claro para você. REST é um padrão, entre aspas, universal. Né? Você vai pedir para alguém disponibilizar a API para você, é REST. Não dá para fugir hoje em dia, então é algo que a gente está acostumado. Porém, por outro lado, o gRPC ele tem muitas vantagens. Vamos fazer um comparativo. O REST, ele é texto ou JSON, por padrão, né? É plain text, né? A informação vai unidirecional, tem alta latência por conta disso, não tem contrato, então quem nunca mandou uma informação que era um inteiro, entre aspas, e esse entre aspas fez esse inteiro virar string, e daí deu rolo lá na outra ponta, né? Não tem suporte a streaming com request response, né, que nem o gRPC. Ele tem um design pré-definido, né? Eu tenho get, post, put, delete. Basicamente, o REST é o nosso maior forçador de CRUD nesse mundo, porque ele foca muito nas operações e não necessariamente nas regras que a gente vai trabalhar. Né? E normalmente a gente tem muitas bibliotecas para implementar toda aquela especificação que a gente trabalha. Tá? Por outro lado, o gRPC, ao invés de plain text, ele trabalha com protocol buffers, que é muito menor, né, ali para a gente conseguir trabalhar. A gente consegue trabalhar com gRPC de forma bidirecional, assíncrona, né? A gente vai mandando as mensagens e a gente vai esperando que do outro lado essa mensagem vai ser processada em algum momento. Um outro ponto também é baixíssima latência, né? Pelo fato do HTTP2, pelo fato do protocol buffers ser menor, gasta menos recurso de rede ali pra gente, né? E uma coisa muito interessante é que para você definir e trabalhar com protocol buffers, você tem que ter um contrato, é um arquivo .proto, inclusive a gente vai fazer esse arquivo para a gente conseguir trabalhar. Esse arquivo .proto, o que ele vai fazer na realidade para a gente? Definir um contrato. Então, para eu trabalhar com gRPC, tanto o client quanto o server vai ter um arquivo .proto e esse .proto ele tem a estrutura do que ele está esperando, tanto para enviar quanto para receber. Sem isso, a gente não tem contrato definido, então raramente você vai ter problemas que nem a história do string e do inteiro pro JSON. E um outro ponto importante, né? A gente tem ali o suporte a streaming. A gente não tem design pré-definido. Eu não preciso focar em get, post, put, delete, create, retrieve, update e delete. Né? Eu posso simplesmente ter um design livre, eu posso criar uma função chamada crie
uma categoria, altere aquele produto e envie um e-mail numa única função, porque eu não fico preso às amarras, de certa forma, que o REST acaba trazendo. E também o gRPC, por padrão, ele trabalha muito com geração de código. Ele tem algo que a gente chama de stubs, e essas stubs, ela nos ajuda muito para que a gente não tenha que ficar gastando muito tempo escrevendo, definindo um monte de função, um monte de método. Ele traz isso pra gente, tá? E você vai ver como que quando a gente implementar o gRPC, como essa parada vai funcionar. Então, galera, essa aqui é uma base, tá? Que a gente tem sobre gRPC, tá? No nosso caso aqui, a gente vai receber uma requisição via gRPC, né, de um microserviço, e a gente vai pegar essa requisição e publicar no Kafka, executar aquele nosso use case. Maravilha, meu povo? Então agora chegou a hora de a gente colocar a mão na massa ali no nosso software para a gente conseguir implementar o gRPC, subir um server de gRPC para a gente conseguir trabalhar e simular tudo para garantir que tudo está funcionando aí nas mil maravilhas. Maravilha? Então vamos aí voltar para o nosso código. Bom, pessoal, e agora novamente aqui na minha IDE, e agora chegou a hora de a gente implementar a parte do gRPC. Como que a gente vai fazer aqui? Novamente, o gRPC, a gente vai configurar ele na nossa camada de infraestrutura. Eu vou criar uma pasta chamada aqui pra gente gRPC, e a primeira coisa que a gente precisa fazer é definir um contrato, tá? Então eu vou criar uma pasta aqui chamada de protofile, tá? É onde a gente vai guardar o nosso arquivo .proto, que é o contrato do gRPC. Tanto o client quanto o server tem que ter esse arquivo para que eles garantam o formato de comunicação. Legal? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um arquivo aqui pra gente chamado, por exemplo, de payment.proto. Legal? Esse camarada, esse payment.proto aqui, ele vai trabalhar com o protocol buffers. É aqui que a gente está setando, né, o contrato do protocol buffers para a gente conseguir trabalhar com os dados. Então eu vou colocar aqui, ó, syntax é igual a proto3, que é a versão 3, aqui pra gente. Syntax. Aqui. Uma outra coisa que eu vou fazer é o seguinte, eu vou definir qual que é o pacote que a gente vai trabalhar, eu vou chamar esse pacote de payment. Uma outra coisa que eu vou fazer aqui também é eu vou chamar de Go Package, tá? E esse Go Package é o gRPC/PB. PB é Protocol Buffers, tá? Isso aqui é específico quando você está trabalhando com Go, tá? Vai ser o formato que o Go vai utilizar para gerar os arquivos que ele vai gerar para a gente, tá? Então, isso aqui pra gente é um ponto muito importante. Agora, olha só que interessante, pessoal. A gente consegue criar formatos de mensagem. São especificações de dados, de tipos de dados que a gente vai trabalhar. Por exemplo, olha só que interessante. Eu posso criar aqui um formato de dado que é o nosso credit card. Legal? Esse nosso credit card, o que que esse cara tem no final das nossas contas? Ele tem uma string, que é um name, que é o nome do cara, e eu vou colocar igual a 1. O que é esse igual a 1, Wesley? O que é esse igual a 1? Não tô entendendo. Esse igual a 1 a gente chama de tags no gRPC, no Protocol Buffers. É somente a ordem que esses campos estão colocados, tá? Não se preocupe com isso, não significa que o nome da pessoa é 1, tá? Isso aqui é ordem, é controle interno que ele vai trabalhar. Cada parâmetro você vai somando um aí para você. Aí eu vou colocar string number, que vai ser o número do cartão. Eu vou colocar int 32, que vai ser o expiration month, ali pra gente, que é 3. A gente tem um int 32, que a gente tem o expiration year, que é igual a 4, ok? E a gente tem o int 32, que é o CVV, né, que é o código de verificação, que é igual a 5. Expiration year. Legal? Então, esse aqui eu tenho os meus dados do cartão de crédito, tá? Então, isso aí é um ponto importante. Agora, por exemplo, quando eu for realizar um pagamento, tá? Vamos pensar o seguinte, Wesley, eu quero realizar um pagamento, tá? Então, eu vou mandar uma requisição de pagamento. Então, imagina a loja virtual, ela vai registrar um pagamento para nossa aplicação em Go. Então, eu posso criar algo também, tá? Que é um outro tipo de mensagem que a gente vai utilizar, que é o Payment Request, tá? Esse Payment Request, adivinha só o que esse cara vai ter? Ele vai ter
ele vai precisar dos dados do cartão de crédito. Então, eu vou usar esse tipo credit card que eu criei. Credit aqui. Ok? Então, o Payment Request eu preciso do cartão de crédito. O que mais que eu preciso? Eu preciso do valor, né? Que está sendo realizado a compra. O que mais que eu preciso? Eu preciso também saber qual é a loja. Eu preciso também saber qual que é a descrição da compra. Tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho a requisição. Né? Então, é o formato dos dados que a gente vai trabalhar com o Protocol Buffers. Tá? Então, isso aqui é extremamente importante você entender. Eu estou setando, tá, o nosso contrato. Tá? Então, eu estou criando os tipos aqui para a gente. Inclusive, caso a gente quisesse, né, como a gente vai utilizar o cartão de crédito no Payment Request, eu poderia até botar isso aqui, caso você queira, para ficar mais fácil o entendimento, aqui dentro. Tá? Eu posso até fazer isso aqui, ó. Tá? Então, eu tenho um Credit Card, eu vou usar o Credit Card da minha request aqui de Payment. Tá? Então, tanto faz, daria certo das duas formas aqui para a gente trabalhar. Ok? Então, isso aqui é o request. Agora, uma coisa que a gente tem que perceber é que esse aqui são os dados da nossa informação. Agora, qual é a ação que essa informação vai fazer, né? Então, nesse nosso caso, a gente vai configurar algo que a gente chama de service, que é o nosso serviço, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, service, e eu vou criar um serviço chamado de Payment Service, tá? Esse Payment Service aqui, ele vai ter funções, que são aquelas funções nossas RPC, que a gente quer executar de forma remota, né? Então eu vou colocar assim, ó, RPC, para o cara realizar um pagamento. Para ele realizar o pagamento, quais são as informações que eu preciso receber? E eu vou falar, ó, eu quero receber um Payment Request, ou seja, eu quero receber todas essas informações aqui para eu conseguir processar o pagamento. E, em contrapartida, eu vou retornar o quê? Tá? Eu tenho que retornar algum dado aqui no meio. No nosso caso, para facilitar um pouquinho a nossa vida, tá? Mas só um pouco, a gente poderia retornar, por exemplo, uma mensagem com Payment Response, com a informação da, por exemplo, da transação, né? Por exemplo, o número da transação ou qualquer coisa desse tipo. Mas o que que eu vou fazer? Eu vou colocar para ele retornar em branco, algo em branco, que é um objeto em branco aqui pra gente. E por conta disso, a gente pode importar arquivos externos do Proto, né, pro Protocol Buffers. Então eu vou importar aqui o Google Protobuf Empty, né? Ou seja, é uma resposta em branco aqui que eu vou fazer. Basicamente é isso. Então eu vou retornar o que aqui para ele? google.protobuf.empty. E o interessante é que quando a gente realiza a transação com o Protocol Buffers, eu posso retornar um código de erro, o código status, que nem o HTTP tem, né, com o REST. Então o que que a gente faz? Aqui eu vou retornar em branco, mas se deu certo eu falo que tá ok, se deu erro a gente responde qual é o código do erro que aconteceu. Legal? Então com isso, galera, eu tenho o meu contrato, tá? Eu sei que é um pouco estranho, principalmente para quem nunca teve acesso, a primeira vez está tendo contato com gRPC. Por outro lado, presta muito bem atenção, porque a gente só tá criando aqui formatos das mensagens e definindo, né, quais são os serviços e as funções que esses serviços vão executar aqui pra gente. E agora que tem o pulo do gato quando a gente está trabalhando com gRPC. O porquê? Se você olhar aqui no meu Dockerfile, você vai ver que eu tenho um camarada aqui chamado de Protobuf Compiler. Esse cara, ele consegue compilar a informação desse arquivo proto, tá? E com alguns plugins, ele consegue gerar o código pra gente em diversas linguagens. E nesse caso, a gente vai utilizar o plugin do Go gRPC, né, e do ProtoC para gerar os dados do Go. Então, o que que a gente vai fazer agora aqui nesse momento? E eu quero que você preste bem atenção. Eu tenho até um arquivo pronto, porque eu não quero digitar isso para não ter chance de errar, porque é meio chatinho. Vou ter que dizer aqui para vocês. Eu criei um arquivo chamado Makefile, somente para facilitar a nossa vida, tá? Esse Makefile, ele tem um gen, né, que é, vamos dizer, o comando que quando a gente executar, e ele vai executar o seguinte comando pra gente. Presta bem atenção. ProtoC,
né? Que é o compilador, né? Do protocolo, do Proto Compiler. E eu vou falar qual que é o caminho que a gente quer trabalhar. E eu vou falar que é o infrastructure /gRPC. Legal? Qual é a pasta onde estão os seus protofiles? Então tá aqui, ó. A infrastructure gRPC protofile. Então eu vou falar, tá aqui, ó. Infrastructure gRPC protofile *.proto. Eu tô falando que os meus arquivos protofiles são esses. E ele vai falar o seguinte, então eu vou fazer o seguinte agora aqui para você. Eu vou pedir para você gerar essas mensagens aqui e guardar elas na pasta aqui chamada infrastructure, tá? Utilizar a pasta infrastructure como base. Quais mensagens? Se você olhar, esses caras aqui, ó. Basicamente, tá? E ele vai falar, e eu também quero gerar o output pra gente aqui, tá? Do método de serviço do gRPC, que é esse cara aqui. Então ele vai gerar 2 arquivos pra gente no final das contas. E a gente vai utilizar a pasta de infraestrutura como base aqui também. Então o que que significa aqui pra gente, pessoal? Quando eu rodar esse comando, ele vai ler meu protocol buffer, vai querer gerar os arquivos. Para gerar os arquivos, ele vai falar qual é o pacote que eu vou gerar. E daí ele vai olhar, ó, o gRPC /pb, né? Então ele vai, aqui dentro, ele vai infrastructure, gRPC, e ele vai criar aqui pra gente uma pasta pb. Por que pb? Protocol Buffer, ok? Então eu não espero que você entenda assim detalhadamente nesse momento, mas eu preciso que você entenda que esse comando vai fazer a gente gerar o que a gente chama de stubs, que são os arquivos que ele vai preparar pra gente no framework do gRPC pra gente simplesmente implementar a função com a nossa lógica, mas a gente não perder tempo com transmissão, com nada de detalhes do gRPC, tá? Então nesse momento o que que eu vou fazer? Eu vou aqui pro meu terminal, tá? E eu vou dar um make gen, né? Então eu vou rodar o comando make e gen ele vai rodar esse comando aqui pra gente. Vamos dar um enter. Então ele rodou esse comando e agora ele tem que ter gerado a pastinha pb aqui pra gente. Pb de Protocol Buffer. E aqui, se você olhar, ele gerou 2 arquivos bizarrões aqui pra gente, tá? Se você quiser dar uma olhada, vamos olhar rapidamente aqui, ó. Um é o payment pb, que só tem as informações basicamente da nossa mensagem. Então olha só, payment request, que tem o credit card, amount, store description. Ele tem o credit card aqui pra gente, se a gente for buscar aqui, ó, tem credit card, ele tem todas as informações aqui pra gente, né? Number, e-mail. Então perceba que ele tá criando tudo que a gente precisa, ó. É bizarro esse arquivo, porque eu não preciso gerar isso, ele tá trabalhando para isso para mim. E aqui ele tem o payment gRPC, que é o arquivo que vai fazer o seguinte, que vai preparar a gente para realizar o pagamento. Então ele tem um método payment aqui pra gente, que a gente vai utilizar essa interface aqui basicamente, que vai nos ajudar a fazer o processo do pagamento, que é onde a gente vai chamar o quê? O nosso use case para realizar o pagamento quando a gente recebeu essas informações para o DTO. Então, isso aqui, galera, vai nos ajudar um bocado e agora eu só vou ter que implementar a nosso método para a gente trabalhar com o gRPC. Eu não tenho que me preocupar mais com um monte de coisa agora aqui, porque ele traz essa informação para mim. Então, para isso, o que que eu vou fazer? Lembra que a gente, aqui no protofile, a gente setou um serviço chamado Payment Service? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou criar uma pastinha aqui chamada Service, ok? Então, vamos lá, meu povo, pastinha Service, bem bonitona. E dentro dessa pasta Service, tá? Eu posso criar um arquivo chamado Transaction Service, Payment Service, a forma como a gente quiser, tá? Nesse nosso caso aqui, eu vou chamar Transaction, tá? Que a gente vai realizar a nossa transação. Então eu vou colocar aqui, ó, Transaction aqui para mim, poderia ser Payment também. Agora eu vou colocar aqui, ó, Type Transaction Service, que vai ser uma struct. Agora, o que que essa transaction vai precisar para a gente realizar a nossa transação? Adivinha só o que que ele vai precisar para rodar? Ele vai precisar o nosso use case, né? Porque a gente vai aqui que a gente vai realizar a nossa transação. A gente vai chamar o nosso
use case, né? Então a gente vai receber a informação para o gRPC, a gente vai, com essa informação a gente vai executar o use case. Então é esse cara que vai colocar. Então eu vou criar aqui um process transaction use case, que vai ser o nosso use case transaction, que foi aquele cara que a gente trabalhou aqui. Uma coisa para facilitar um pouco a nossa vida, eu vou criar aqui o nosso new transaction service, onde eu vou retornar aqui pra gente um transaction service, que no final das contas aqui vai retornar um transaction service em branco, tá? Eu tô retornando um formato de ponteiro aqui, tá? Mas entenda que isso aqui é somente o apontamento na memória aonde a informação está guardada, não é a informação em si, tá? Mas não se preocupa com isso. Nesse momento, nesse cara aqui, eu nem precisaria estar usando isso aqui, mas fica sossegado, tá? Isso aqui vai meio que ser tanto faz nesse nosso caso, tá? E agora, que é agora a nossa questão, tá? O que que a gente vai fazer? A gente precisa implementar essa função aqui, né? Desse serviço aqui, ó. Payment, né? Que vai receber o payment request e vai retornar um pagamento, uma parada em branco aqui pra gente, né? Como que eu consigo fazer isso? Olha só que interessante. Se eu for nesse meu arquivo PB e for no payment gRPC, você vai ver que ele tem aqui o modelo da informação que a gente tem que realizar para o pagamento, tá? A gente tem essa informação aqui pra gente, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou até copiar a assinatura desse cara aqui para eu só implementar, ok? E é aqui que eu vou implementar esse cara. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou mudar isso aqui para T, para eu ter aqui, ó, o transaction service, para esse cara aqui virar um método dessa nossa struct. Eu tenho um contexto que eu nem vou utilizar, relaxa com isso. E aqui o payment request, né? Esse payment request é um objeto, né, uma struct que foi gerada automaticamente pela gente aquela hora. E ele está no pacote PB, Protocol Buffer. Então eu vou colocar aqui pb. Né? Payment request, que é esse cara aqui, ó. Opa. E aqui eu posso até apagar, eu nem vou utilizar qualquer outra informação que eu vou receber. E o retorno, ele vai retornar em branco, lembra? Que a gente tem esse cara aqui, ó, que é o empty, né? Então o retorno vai ser um cara em branco. Então o que que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, pb. Né? Tá naquele mesmo pacote ali pra gente, é isso? Vamos ver. Que é isso mesmo. pb. Não, eu acho que é só empty.empty aqui, ele vai resolver pra gente aqui. Eu tô viajando. Porque eu estou nesse arquivo aqui, né? É para eu colocar aqui o meu empty, né? pb.empty aqui para mim. Legal? Ou nesse caso aqui, o empty, ele vai conseguir trabalhar porque esse cara já está importado aqui para mim, tá? Então, esse aqui é o nosso grande ponto que a gente vai utilizar. Show de bola, galera! Agora, o que que nós vamos fazer? Uma vez que a gente tem essa função aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou receber essas informações desse meu in, né, que é o meu payment request, e vou colocar ela na onde? No meu DTO, tá? É isso que é o importante você saber nesse momento, tá? Vai ser no meu DTO. É aí que eu vou colocar. Então eu vou fazer o seguinte, olha só. Eu vou colocar aqui transaction DTO, igual a DTO transaction aqui pra gente. E agora eu vou pegar as informações via gRPC que ele tá trazendo, né? In ponto get credit card ponto get name. Olha só que legal. Number vai ser in ponto get credit card ponto get number. Expiration month. Perceba que já tá tudo prontinho para mim. E só tá pronto essa parada para mim porque ele gerou
todas essas interfaces, tudo que eu precisava, tá? Para eu conseguir utilizar aqui, tá? E agora, expiration year, que vai ser in.getCreditCard.getExpirationYear, né? Fora isso, ele vai precisar o amount, que eu vou colocar in.getAmount. Eu vou precisar também, faltou o CVV, né? Que é o nosso CVV, que é igual a in.getCreditCard.getCVV. Depois do amount, o que que eu tenho? Eu tenho a store, então vou colocar aqui store, in.getStore, e eu tenho a minha description, que é in.getDescription. Legal? Então, o que que eu fiz nesse momento aqui pra gente no final das contas? Eu recheei o meu DTO, tá? Então, eu tô pegando os dados que vão chegar via gRPC e estou colocando na minha camada de transferência de dados, que é chamada DTO aqui para mim. E agora, o que que eu vou fazer no final das contas? Eu vou realizar a minha transação. Então, eu vou colocar transaction, error, igual a process, P não, é T, né? Process transaction use case, que é o cara que eu tenho aqui, e vou pedir para ele executar o que para mim? O process transaction. E o process transaction pede o que para mim? O meu DTO. Então eu simplesmente vou passar o meu DTO aqui e ele vai processar aquela transação. E quando ele processar, vai executar o nosso use case, que ele vai pegar os dados do cartão, vai ver se tá tudo certo. Se tiver tudo certo, ele vai salvar no banco. Aí o que que ele vai fazer? Ele vai publicar no Kafka. Então tudo que essa linha que vai realizar o nosso use case. Caso a gente tenha algum erro, o que que a gente vai fazer aqui? A gente precisa retornar o valor em branco aqui para ele, né? Ele tá inclusive dando unsolved type, porque eu acho que a minha IDE não sincronizou ainda esse cara. Vamos ver se ele sincroniza alguma coisa aqui. Deixa eu fazer a minha IDE sincronizar, porque daí ele reconhece todos os tipos aqui. Vamos lá. Vamos lá, que daqui a pouco ele já aparece aqui como... Aqui, ó. Agora minha IDE já processou, então agora já não tá dando mais aquele errinho aqui. Então o que que acontece? Caso tenha algum erro, o que que eu vou fazer? Eu vou retornar via gRPC a esse nosso objeto em branco, porém eu vou retornar um código de erro. Então olha só, eu vou dar um return, tá? E eu vou retornar aquele objeto lá, empty.empty. E agora, já que eu estou retornando um objeto em branco, eu vou retornar um código de erro. Tá vendo que ele tem o erro aqui, ó? Retorna o objeto, retorna em branco e estou retornando o erro. Qual que é o erro? É o status.error aqui para mim. E eu vou colocar codes. E agora eu tenho um monte de código de erro para gRPC. Eu vou colocar o erro failed precondition, ou seja, a condição falhou. Qual é a condição? Pode ter, não ter tido limite, pode ter várias condições. Então eu vou pegar o erro aqui pra gente que a nossa transação gerou e retornar via gRPC. Então se for rejeitado pelo banco vai aparecer, se foi problema de banco de dados vai aparecer qualquer erro que vai retornar aqui pro cara que tá fazendo a requisição via gRPC pra gente. Agora, uma coisa bem tranquila aqui também é o seguinte: se a transação for negada, eu vou colocar if transaction.status, tá? For diferente de approved, eu também quero retornar um erro. Porque eu vou retornar o valor em branco, mas eu quero retornar um erro falando o seguinte, que a mensagem foi rejeitada especificamente pelo banco, tá? Então, ou seja,
foi processado, mas o status foi rejected, né? Então eu vou colocar transaction rejected by the bank. Legal? Então, se deu qualquer tipo de erro na transação, vai retornar. Agora, caso não deu erro na transação e deu tudo certo, salvou no banco, mas a mensagem foi rejeitada, eu vou retornar aqui para ele falando que a mensagem foi rejeitada. Caso contrário, eu simplesmente vou retornar o nosso cara em branco e sem nenhum erro aqui para mim. Então, agora, galera, a gente conseguiu implementar a função que recebe via gRPC a informação, ok? E a gente vai executar essa parada, tá? Então vamos imaginar isso aqui, tá? Como se você está acostumado um pouco, por exemplo, com MVC, vamos imaginar isso aqui como se fosse, por exemplo, um controller, né? Quando alguém manda a requisição, ok? Esse cara executa uma ação lá no seu controle, é essa ação para salvar no banco de dados, para executar a transação. Então imagina essa função aqui como se fosse um controller, tá? E esse cara aqui é o que vai executar a função que a gente quer. Uma outra coisa que a gente precisa fazer, e isso é uma requisição do pacote que a gente está utilizando para gRPC, ele pede para a gente colocar aqui Unimplemented Payment Service Server, tá? Desencana disso é que caso a gente mude o contrato no meio do caminho, esse cara vai nos ajudar, tá? Mas fica tranquilo em relação a isso. Então agora a gente tem o nosso serviço implementado para que o gRPC consiga executar, ok? Então, ó, terminamos mais uma parte. Agora, vamos pensar o seguinte. Quando você tem, por exemplo, a sua aplicação web rodando com um servidor web e que alguém manda essa informação para você, cai no seu controller, você executa, isso só é possível porque você tem um servidor web rodando. Concorda comigo? Você escolhe a porta que o servidor web está rodando e tudo mais. No gRPC não é diferente, você tem que configurar um servidor, tipo que nem a gente faz no Node ali com o Express, por exemplo, tá? Então a gente vai fazer isso agora. Então para isso eu vou criar uma pastinha aqui pra gente chamada de server, tá? Isso a gente faz apenas uma vez, né? Porque depois, não importa quantas transações, quantas funções a gente tenha, o servidor vai ser sempre o mesmo, tá? E esse server, na realidade, é um arquivo bem pequeno, tá? Eu vou colocar aqui server. E esse server aqui, eu vou criar aqui um type pra gente chamado gRPC server. Que vai receber o quê? O nosso use case, tá? Você já vai entender porque ele vai receber o use case. Process transaction use case, que é o nosso use case.transaction. Por que que ele vai cair aqui? Porque a gente precisa instanciar esse nosso cara transaction e para isso a gente precisa do use case. É por isso que a gente está colocando ele aqui. A gente está trabalhando com composição. Agora o que eu vou fazer? Eu vou dar uma função new gRPC server, que vai retornar um gRPC server, e eu vou retornar um gRPC server vazio aqui pra gente. Show de bola. E agora a gente vai fazer uma função chamada serve para ele subir o nosso servidor gRPC, ok? Então nesse nosso caso eu vou fazer o seguinte, ó, func s de server gRPC server, ou seja, vai ser um método. E eu vou criar um método aqui chamado serve. Esse método serve, agora a gente vai ter que subir o gRPC. Então eu vou criar um listener. E esse listener aqui, o que ele vai fazer? Ele vai ler, né, usando TCP, na porta, eu vou colocar 0.0.0.0, 0.0, 2 pontos, 50.051. Essa, por padrão, é a porta do gRPC, ok, galera? É a porta padrão do gRPC, mas se eu quiser eu posso mudar. Eu posso colocar, por exemplo, 50.052. Se ele nem conseguiu, né, escutar essa porta, eu já vou dar um log fatal aqui para ele, falando, olha, could not listen TCP port, tá? Por exemplo. Agora que eu tenho isso, o que eu vou fazer? Eu vou ter que gerar esse meu transaction service aqui, tá? Então o que eu vou fazer para eu realizar esse cara? Então eu vou colocar aqui, ó, transaction service, 2 pontos igual a service.transaction
.new transaction service. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso passar o use case para ele, né? Que esse cara está utilizando. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, olha só. Transaction service, ponto. Aqui, ó. Process transaction use case é igual a esse use case daqui, ó. Então, eu vou colocar, ó. Não sei porque eu coloquei S. Era para colocar aqui G, né? Eu coloquei S de server, mas eu vou colocar G. Vou colocar aqui, ó. G.process transaction use case. Então agora o meu objeto aqui do service use case, da minha transação, já tem o meu use case aqui. Então quando nós executarmos o pagamento, a gente sabe que vai funcionar. E então agora que a gente tem isso, agora muita calma nessa hora. A gente vai precisar instanciar o server, ok? E registrar esse nosso service nesse nosso server. Então a gente tem o server, tem o nosso service, a gente vai juntar esses dois caras para que quando eu acessar o server, eu consiga chamar esse meu service, tá? Não é nada difícil, mas assim, eu sei que é muito comando, é muita coisa na frente, eu não espero, inclusive, que você entenda isso de uma hora para outra e que você entenda todos os detalhes. Eu quero que você entenda e tenha uma visão geral. Então eu vou criar aqui, ó, gRPC server, dois pontos igual a grpc.new server. New server aqui pra gente. Legal? Lembrando que esse pacote aqui, ó, é um pacote do gRPC da Google aqui que foi criado. Legal? E agora o que eu vou fazer? Lembra que eu tenho aquele cara aqui, o .pb aqui que a gente criou? Esse cara tem inclusive a função para eu registrar o serviço Payment Service, tá? No nosso servidor. Então eu vou dar aqui um pb.register payment service server e aqui eu vou passar o quê? O meu servidor gRPC e o serviço que eu criei, né? Que é o transaction service. E pronto, agora eu tenho o meu servidor gRPC, eu tenho o servidor gRPC registrado com o service que eu criei. Legal? E agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó. gRPC server.serve e eu vou servir na onde? Nessa minha porta aqui, ó, TCP, nesse cara. Então eu vou passar o meu listener aqui, tá? E acabou. Basicamente é isso que eu fiz aqui, ó, galera. São essas linhas aqui que a gente sobe um servidor gRPC. Basicamente, a gente escolhe a porta, a gente pega o nosso service, a gente cria um servidor gRPC, registra esse service no servidor gRPC e bota o servidor gRPC para subir, tá? Então é basicamente isso que a gente fez. E com isso agora, galera, a gente vai chegar num momento interessante aqui da nossa aplicação, que é para botar esse servidor gRPC para funcionar. Uma coisa que eu vou fazer aqui é, a gente vai utilizar uma aplicação para a gente fazer a requisição via gRPC, e essa aplicação ela chama Evans, tá? E ela, para ele conseguir descobrir quais são os serviços de gRPC que a gente vai utilizar, ele tem que funcionar em modo reflection. Então eu vou colocar reflection register gRPC server. Só para ele funcionar em modo reflection, tá? Então fica sossegado em relação a isso. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou chegar no meu arquivo main, tá? E é nesse arquivo main que tudo vai desencadear, né? Então, somente para deixar um pouco claro aqui, ó, eu vou tirar aquela nossa criação de um novo cartão de crédito, tá? Vou jogar ela aqui embaixo, essa criação, e vou comentar, porque a gente não quer criar mais cartão de crédito, correto? Então, o que acontece agora aqui? Eu tenho o meu banco de dados feito e eu quero agora fazer o quê? Eu quero fazer o setup do meu Kafka Producer, tá? Eu quero trabalhar com o meu Kafka. Eu vou criar, apenas para deixar tudo separadinho, eu vou criar uma função aqui, ó. Func setup Kafka Producer. Onde ele vai receber o nosso Kafka Producer que a gente fez. Kafka
producer. E esse cara aqui, o que, que a gente vai fazer? A gente vai criar, olha só, producer, dois pontos igual a kafka.new Kafka producer. A gente vai falar producer.setup producer que a gente criou. A gente vai passar o nosso bootstrap server, né? Aquele servidor que que o Kafka tá rodando. E eu vou colocar aqui o host dele, né? Então a gente está trabalhando host.docker.interno na porta 9094, que é a porta que está lendo o Kafka naquele Docker Compose que a gente criou. Ok? E agora, com isso, a gente já tem basicamente o nosso producer feito. Então vou dar um return producer. Legal? Então a gente tem o Kafka aqui pra gente prontinho. Então eu vou chegar aqui e vou colocar, olha só, producer, dois pontos igual a setup Kafka producer. Legal? E agora, o que eu vou precisar? Eu vou precisar daquele process transaction use case, porque a partir desse use case eu vou fazer um setup transaction use case. Ele vai precisar cair aqui, tá? E esse cara aqui também vai precisar do quê? Do nosso Kafka, né? Então eu vou colocar aqui, ó, producer Kafka producer. Legal? A gente vai passar esse cara para cá. E esse new cara aqui, né? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar esse cara, não tem problema. Não, tudo bem. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer dessa forma para ficar um pouco mais simples, então aqui pra gente. Então eu preciso passar o DB, o Kafka producer, e aqui no nosso use case eu vou colocar, ó, use case, tá? Ponto Kafka producer é igual ao nosso producer. Legal? Então o que eu vou fazer agora aqui? Olha só que interessante. Eu vou colocar assim, ó, process me desculpe, galera. Process transaction use case, dois pontos igual a setup transaction use case, onde eu tenho o DB e onde eu tenho o meu producer. Então aqui, ó, eu tenho já o meu process transaction use case. Aonde que eu vou usar o process transaction use case, galera? Por que eu estou configurando esse cara aqui? Porque esse cara aqui vai ser usado naquele nosso service do nosso gRPC, ok? Então, quando eu, aqui no meu gRPC, eu subo um novo server, eu tô fazendo o quê? No final das contas, eu tô servindo, tá? Tudo que eu tô fazendo usando aquele meu process transaction use case. Então, o que eu vou fazer agora aqui? Eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou criar uma função aqui para nos ajudar na nossa vida, tá? Para ficar tudo bonitinho. Func serve gRPC, onde eu vou receber o process transaction use case, que vai ser um use case transaction. Legal? E aqui eu vou configurar o meu servidor gRPC. Então eu vou colocar gRPC server, dois pontos igual a server.grpc server, quer dizer, new gRPC server, né? New gRPC server. E agora eu vou falar que meu gRPC server ponto process transaction use case, né? Eu tenho meu gRPC server, tenho process transaction use case, é igual a o nosso cara que a gente está passando por parâmetro aqui, ó, process transaction use case. Legal? E agora eu vou dar um gRPC server.serve. E agora ele vai começar a servir, né, o nosso servidor gRPC. Então agora o que vai acontecer? Aqui em cima, o que eu vou fazer? Eu vou chamar essa função, ó, serve gRPC service process transaction use case.
E agora, em tese, a gente tem o nosso servidor no ar. Galera, eu sei que é bastante coisa. Primeira coisa, se você nunca mexeu com gRPC. Segunda coisa, eu sei que é bastante coisa se você também nunca viu a linguagem Go. Eu não quero, presta atenção no que eu tô falando aqui, eu não quero, tá, que você entenda todos os detalhes. Eu quero que você entenda a ideia geral. Eu quero que você entenda que quando a gente executar esse nosso programa em Go, a gente vai começar a servir o servidor de gRPC. Quando chegar a transação, essa transação vai cair aqui nesse serviço. Esse serviço vai executar, ele vai executar o payment. Esse payment vai retornar a requisição via gRPC. Esse payment que vai executar vai chamar o nosso caso de uso. Basicamente é isso que está acontecendo. Legal? Agora chegou a hora de a gente testar, tá? Algumas coisas aqui. Então vamos lá, vamos testar, vamos ver se essa parada funciona mesmo. Ou eu só tô de conversinha com você. Vamos ver se, inclusive, funciona de primeira, né? É difícil funcionar de primeira, mas vamos ver se esse cara funciona. Uma coisa que eu vou fazer aqui, tá? Somente para nos ajudar, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar um fmt.println rodando gRPC server, tá? Somente para aparecer essa mensagem para garantir que chegou aqui, tá? Então vamos lá. Go run main.go, vou rodar. Ele está baixando todos os pacotes na primeira vez. E agora a gente tem que ver essa mensagem aqui, ó, rodando gRPC server, tá? Então vai ser a primeira vez, ele demora um pouco, tá baixando os pacotes, mas a gente tem que ver essa mensagem. Opa, apareceu que ele não conseguiu ler essa nossa porta, aqui é a porta 9092. Então ele deu um erro aqui pra gente. Vamos tentar entender o que aconteceu nessa nossa porta. Cadê o nosso server gRPC? Aqui, ó. Address é 0.0.0.0 2.50.052. Será que ela já está em uso? Dessa nossa porta por algum momento, por algum minuto? Deixa eu tentar botar na 50.051. Ah, não é isso. Você já deve ter visto isso faz tempo e eu só vi agora, né? É TCP. Vou rodar aqui. Go run. E agora tá rodando o servidor gRPC, tá? Como que eu consigo testar essa parada agora? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou chegar aqui, tá? E eu vou entrar novamente. Eu vou entrar no servidor também, ó. Docker, exec. Vou entrar aqui. Mas aqui, se você ver, eu instalei também um programa chamado Evans. Esse Evans nos permite rodar gRPC aqui em modo client, tá? Então fica mais fácil para a gente trabalhar. Então olha só o que eu vou fazer. Eu vou rodar um comando. Evans, -R, REPL. Eu acho que é -P, que é a porta 50.052. 50.052. Vamos ver se vai rolar. E entrou. Se você olhar agora aqui, ó, esse nosso gRPC Client, ele já identificou que a gente só tem um serviço, que é o Payment Service, tá? Por que é o Payment Service? Porque se você olhar aqui no nosso protofile, a gente tem um Payment Service, né? Desse cara aqui, ó. Essa função que eu posso querer executar agora aqui. Ok? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um call payment. E ele sabe agora que eu preciso de passar essas informações pro cara. Então, o credit card name, eu vou colocar o Wesley. Credit card number, eu vou colocar 123, né? Eu tô validando pra caramba. Expiração 1 de 2024, né? CVV 555. O amount que eu quero cobrar, R$30. A store do Wesley. A descrição, comprei um carrinho. Vou dar um enter agora e vamos ver se a gente vai ter algum erro, se não vai ter, ou qualquer coisa do tipo. Vou dar um enter agora aqui, vamos lá. E ele falou que o meu cartão de crédito não existe. Bom, perceba que a gente conseguiu receber, né, já a mensagem
do gRPC. Então, com isso aqui, eu já estou muito, mas muito feliz mesmo. A gente já conseguiu trabalhar aqui. Vamos abrir o nosso Postgres para ver o nosso cartão de crédito cadastrado lá? O nosso Postgres pgadmin está na porta 9000. Então, vamos abrir aqui o Edge. Vou dar aqui um localhost 2.9000. Admin@user. Vou aumentar aqui até um pouco. admin@user.com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou ter que fazer rapidamente a configuraçãozinha aqui. Mas são 1, 2, né? Então vamos lá. DB. A connection é DB. Postgres. Codebank. Save password. Save aqui. Ah, o username é root. Não, tô fazendo besteira. A senha é root. O banco de dados é codebank. Vou salvar aqui. Conectou. Banco de dados, codebank. A gente tem as nossas tabelinhas aqui, ó. Que é credit cards, né? Então vamos rodar aqui uma consulta. Deixa eu abrir aqui o Query Tool. Select. Deixa eu aumentar a fonte aqui para você, tá? Select asterisco from credit cards. Vou rodar um play. E aqui o número do meu cartão é 1234. Eu não tenho saldo nenhum, não gastei nada. E o meu balance, o meu limite é 1000, tá? Então o que eu vou fazer agora aqui? Eu vou rodar essa parada de novo com essa condição. Call payment, credit card name, Wesley. O número é 1234. Vou colocar qualquer expiração. Amount 50. Store do Wesley. Eu comprei um carrinho. Vou dar um Enter. Não retornou nada. Então significa que em tese deu certo. Agora a gente tem que ver algumas coisas aqui, galera. Vamos prestar bem atenção. Primeira coisa que a gente tem que ver. A gente tem que ver se o nosso balance mudou aqui. Então vamos ver. Rodei de novo. O balance é 50 agora aqui para mim. Show? Eu vou ver a minha transação. Transactions. Para ver se ele gravou a minha transação. Tá aqui, ó. Transação, cartão de crédito ID, amount, approved, carrinho, Wesley e a data aqui pra gente. Então funcionou. Mas não adianta só funcionar. Tem que publicar no Kafka também, né? Não adianta. Gravou, fez tudo certinho, agora tem que publicar no Kafka. Como que a gente pode ver? Eu vou entrar pro Control Center aqui do Kafka, somente para você ver melhor. O Control Center tá na porta 9021. Então vamos lá. Localhost 2.9021. Show de bola. Estou entrando aqui no meu cluster Kafka. Vou ver meus tópicos. Eu tenho um tópico chamado Payment. Vou ver as minhas mensagens. Vou ver todas as minhas mensagens aqui que eu tenho. Apareceu essa mensagem aqui. Eu quero ver todos os dados, então vou clicar aqui. Vou mandar essa parada expandir. E olha só. ID, nome, cartão de crédito, expiração, CVV, amount. Tá todas as informações aqui. Mas eu não quero mandar todas essas informações pro cara, né? Eu não quero mandar tudo isso via Kafka. Então o Go, ele vai me ajudar em algum aspecto quando eu converter meu DTO para JSON. E olha só o que o Go tem. O Go, para a gente trabalhar com tags e etc., ele nos ajuda a fazer algumas mudanças. Quando a gente converte para JSON, a gente escolhe como que vão ser os dados. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, JSON, e eu vou chamar isso aqui de Transaction ID. O name vai ser o nome da pessoa, mas eu não quero o nome no cartão de crédito. O number do cartão de crédito eu quero. Eu vou chamar de Credit Card Number, tá? O expiration eu quero? Não. O CVV eu quero? Não. O amount eu quero? Quero. A store eu quero? Quero.
A description, quero. O created date, sim, mas eu vou chamar ele de payment date. Legal? Então, quando eu fizer isso e converter para JSON aquela vez, o DTO, ele vai gerar num formato que a gente está querendo agora aqui. Legal? Então, eu vou fazer isso. Olha só que interessante. Eu vou parar o meu servidor, vou subir de novo e vou fazer uma outra transação. Então, eu vou colocar aqui, ó, call payment. Então, eu vou colocar credit card name Wesley. 1, 2, 3, 4. Expiration. Vou colocar qualquer coisa aqui. Amount R$100. Store do Wesley. Uma boneca. Vou dar um Enter. Ele criou. Mas agora eu vou ver aqui no Kafka. Tá? Ele tem que ter criado. Deixa eu dar um play aqui para ele pegar a última mensagem. Vou ver no Kafka e olha só agora. Transaction ID. Credit card number, amount, store, description. Eu não estou trazendo mais todas aquelas mensagens ali para mim. E com isso agora, galera, basicamente, de forma geral, a gente terminou o nosso software, tá? Por quê? Porque agora a gente recebe via gRPC, publica no Kafka. E é isso que esse software ele tem para fazer. Porém, tem algumas coisinhas que a gente pode trabalhar e eu vou falar aqui para você. Seguinte, né? Tudo que a gente fez até agora, as variáveis do banco de dados, o servidor do Kafka, o tópico que a gente está publicando, tá tudo hard-coded, né? E se a gente quiser mudar, o Go, ele trabalha de forma compilada, né? Como que a gente poderia fazer para melhorar esse aspecto? Então, o que eu vou fazer? A gente vai mudar rapidamente aqui, tá? Algumas coisinhas para nos ajudar, tá? Existe um pacote, tá? Que é chamado de .env no Go. E esse pacote, ele permite a gente rodar uma função init que vai ser executada antes de qualquer coisa. Esse pacote .env, o que ele nos permite, no final das contas? Ele permite ler variáveis de ambiente na nossa aplicação para que o Go carregue e a gente possa utilizar. Então eu vou colocar o pacote aqui, o .env que a gente vai utilizar. Ele vai buscar um arquivo chamado .env, tá? Então eu vou criar um arquivo aqui, .env, e vou colocar todas as informações que eu preciso para rodar, tá? Eu vou copiar e colar que eu tenho um aqui, ó. Então, host, porta, DB, password, o nome do banco de dados, Kafka Bootstrap Servers, Kafka Transaction Topics, tá? Então a gente tem toda essa informação que a gente precisa. Então isso vai nos ajudar com o quê? Por exemplo, na hora que eu for setar o meu banco de dados, aonde eu estou colocando DB, a porta, tudo dessa forma aqui, eu vou poder fazer um pouquinho diferente. Eu posso pegar essas informações no formato de variável de ambiente, tá? E que vai ser muito mais elegante e muito mais simples eu trabalhar, tá? Então eu tenho aqui, vai ficar mais fácil de eu colocar aqui, para ficar melhor aqui pra gente, tá? Então aqui vai até a parte do disabled. Deixa eu copiar e colar aqui, ó. Então isso aqui é variável de ambiente, então ele está pegando desse arquivinho aqui, .env que a gente criou, os valores e está lendo aqui pra gente. Show de bola? Outro lugar que a gente pode ter variável de ambiente, na hora que a gente está carregando o Kafka, né? O host do Kafka. Então, vou colocar aqui no lugar variável de ambiente, Kafka Bootstrap Servers, que é esse cara aqui. E, para finalizar toda essa parte, na parte do nosso use case, né? Se eu não me engano, o use case que a gente publica no Kafka, vamos lá aqui, ó, use case. Chega um momento aqui que eu falo qual é o tópico, né? E eu quero deixar esse tópico flexível também para mim, para que eu não tenha esse tipo de problema. Eu posso mudar o nome do tópico a hora que eu quiser. Basta eu mudar na variável de ambiente. Então, vou colocar o tópico aqui. Com isso, basicamente, o que acontece? Eu tenho a minha aplicação funcionando, ela é inteira parametrizada, ok? Agora, se eu mudar e for um outro ambiente onde a senha é diferente, eu só mudo nesse arquivo e não tem problema nenhum. Outra coisa que normalmente a gente faz é o seguinte, a gente coloca o arquivo .env no .git ignore para ele não ser comitado, porque você nunca comita a senha, tá? E eu vou deixar um .env.example
para que na hora que você baixar o meu programa, o que você vai fazer? Você vai duplicar, gerar ele no formato apenas .env, e nesse caso a gente vai deixar com esse padrão mesmo, tá? Mas, tá? De forma geral, saiba que tem algumas coisas bem bacanas que a gente consegue trabalhar, tá? Então, saiba que isso aqui facilita muito a vida na hora que a gente tá trabalhando. Ufa, pessoal, é coisa pra caramba, tá? Novamente, eu quero dizer aqui pra você, ó, presta atenção no que eu tô te falando. Você não precisa entender todos os detalhes da aplicação. Você não precisa ser um expert em Go. Eu quero que você entenda aqui os conceitos, Kafka, gRPC. Tudo isso aqui pode ser portado para sua linguagem de programação preferida. O ponto principal mesmo é você entender o conceito, a ideia que está por trás, tá? E eu espero que eu tenha conseguido mostrar um pouquinho mais para você. Nos nossos próximos vídeos, a gente vai implementar outros microserviços. Um microserviço que executa a chamada via RPC, o microserviço que lê do Kafka para pegar essa mensagem que a gente enviou via gRPC. Maravilha então para você? Foi um super prazer. Até o nosso próximo vídeo.